Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou ensinar o passo a passo de um top de crochê maravilhoso, nível básico, feito com o fio Duna, que vai bombar neste verão. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Duna na cor 4456, na cor 5556 e na cor 6133. Agulha para crochê número 3 mm e 1,25 mm, 21 pérolas com furo de 8 mm na cor laranja, adesivo instantâneo da Círculo, tesoura e fita métrica. A peça tecida é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos iniciar o bojo pelo miolo e para isso vou utilizar a cor laranja. Eu vou começar tecendo 4 correntinhas, mas antes vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 4 correntinhas. Feito isso, eu vou inserir pegando na primeira, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada e dentro desse anel eu vou preencher com mais 11 pontos altos. Então, ao todo, contando com as 3 correntes, nós teremos 12 pontos altos. Então, eu vou tecer aqui os 11 pontos altos e contando com as 3 correntinhas, vou ter o total de 12 pontos altos. Finalizados os 12 pontos altos, agora eu insiro pegando na terceira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo. Bom, se eu tenho 12 pontos de base, agora eu vou fazer 2 pontinhos para cada ponto e vou ter aí o total de 24 pontos. Então, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e dentro do mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais um pontinho alto. Aqui eu tenho 2 pontos dentro de um único ponto. Dou a laçada para o próximo ponto, eu vou tecer 2 pontos, 1 e 2. Para o ponto seguinte, novamente 2 pontos, 1 e 2. Então, se eu tenho 12 pontos de base, tecendo 2 pontos para cada ponto, vou ter o total de 24 pontos para a segunda carreira. Para finalizar a segunda carreira com 24 pontos, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Bom, agora para a terceira carreira eu vou acrescentar mais 12 pontos. Então, se eu tenho 24 pontos de base mais 12 para a próxima carreira, nós teremos para a terceira o total de 36 pontos. E eu vou tecer da seguinte forma: vou começar com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e no ponto seguinte eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2. Para o ponto seguinte, eu faço apenas um ponto alto e para o ponto ao lado eu faço 2, 1 e 2. Então, eu vou alternar para a terceira carreira um ponto para um ponto de base e 2 pontos para um ponto de base, até completar o total de 36 pontos altos. Para finalizar a terceira carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. E aqui vai uma sugestão para você tecer esse mesmo bojo em diferentes tamanhos. Vejam que para este vídeo estou tecendo tamanho M, como foi anunciado lá na lista de materiais. Então, para tamanho P, você vai fazer apenas 2 carreiras para o miolo. Para tamanho M, 3 carreiras. E para tamanho G, 4 carreiras, GG 5 carreiras. E isso você vai tecer de acordo com a medida do busto. Agora, eu vou cortar o fio e vou arrematar. Prontinho. Agora, com o fio verde, eu vou inserir em quaisquer pontinhos de base, vou puxar e vou fazer aqui 2 nozinhos bem simples, mas bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, agora eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou subir 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Para o ponto seguinte de base, faço um ponto alto e para o próximo ponto eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2.
Então vejam só que a sequência, ao invés de ser um ponto sozinho e dois juntos, para esta carreira em verde, para a quarta carreira, eu vou tecer 2 pontos sozinhos e depois 2 pontos dentro de um ponto de base. Nós vamos ter o total de 48 pontos para a quarta carreira. Nós tínhamos 36, acrescentando mais 12, vamos ter 48. Então, aqui eu já fiz 2 pontinhos dentro de um ponto, e agora eu vou tecer um ponto alto sozinho para o ponto seguinte, um ponto alto sozinho para o ponto ao lado, e para o próximo ponto vou fazer 2, 1 e 2. Vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a quarta carreira, eu insiro na terceira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos tecer da seguinte forma. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto. Para o ponto ao lado, eu faço o segundo ponto. Para o ponto seguinte, eu faço o terceiro ponto. E para o próximo ponto, eu faço o quarto ponto. Vejam só que eu teci um pontinho para cada ponto e nós temos o conjunto de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, para o ponto de base seguinte, eu repito, então, um ponto, para o próximo ponto faço o segundo, para o ponto ao lado o terceiro e para o ponto seguinte o quarto ponto. Teci 4 pontinhos altos, faço uma correntinha, vou para o próximo ponto de base. Vou tecer dessa forma até completar toda a sequência de pontos. Para finalizar a carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou inserir na terceira corrente, vou puxar e agora vou cortar o fio e arrematar. Pronto. Feito isso, nós vamos trocar de cor. Com o fio da cor rosa, agora eu vou passar a agulha inserindo dentro desse espaço em que nós temos uma correntinha, vou puxar e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer apenas 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou fazer aqui um ponto alto. Faço 3 correntinhas de separação, insiro pegando dentro desse espaço e faço um ponto alto, não termino, mais um pontinho alto, dou a laçada e puxo tudo. Então, para dentro desse intervalo, eu vou tecer 2 pontos altos fechados juntos e o intervalo de 3 correntes. Agora, eu teço uma correntinha, dou a laçada para o próximo intervalo em que nós temos uma corrente de base, novamente, um ponto alto não termino, mais um pontinho alto, dou a laçada, puxo tudo, teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e faço novamente 2 pontos altos fechados juntos. Faço uma corrente, dou a laçada e sigo tecendo, seguindo essa sequência de pontos. Para encerrar a carreira, faço uma corrente, insiro pegando nesse conjunto de 2 pontos altos fechados juntos e faço ponto baixíssimo. Agora, para cada espaço em que nós temos um intervalo de 3 correntes, eu vou inserir, vou fazer um ponto baixíssimo, teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e para dentro desse intervalo eu vou tecer mais 8 pontos altos. Contando com essas 3 correntes, nós vamos ter aí o total de 9 pontos. Então, aqui eu fiz o primeiro, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Feito 9 pontinhos altos, agora eu insiro pegando dentro desse espaço que nós temos uma correntinha e faço ponto baixo. Dou a laçada para dentro desse intervalo, eu repito, 9 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feito 9 pontinhos, novamente, insiro pegando dentro desse intervalo, que nós temos uma corrente, e faço ponto baixo. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira.
Para finalizar o bojo, eu insiro pegando dentro desse espaço, faço aqui ponto baixo para concluir esta pétala e insiro pegando na terceira correntinha da primeira pétala e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no pontinho número 5. Feito isso, eu vou tecer o número de correntes até atingir aproximadamente 40 centímetros. A quantidade de correntes tão pouco importa. O importante é que você tenha auxílio de uma fita métrica e vá tecendo correntinhas até atingir aí aproximadamente 40 centímetros. Então, eu vou tecer aqui as correntinhas até atingir a medida desejada. Concluídos 40 centímetros de corrente, agora eu venho com a tesoura, corto e arremato. Finalizado o cordão, vejam só que aqui em mãos eu tenho uma agulha de espessura menor. Neste caso, estou utilizando a agulha 1,25, que ela vai facilitar a passagem da pérola no cordão. Então, eu insiro a agulha na pérola, puxo o fiozinho de arremate para dentro da pérola e arrasto essa pérola para o início do cordão. Eu vou passar o total de 3 pérolas para cá e depois para o término do cordão. Então, aqui eu já passei a primeira, vou passar a segunda, veja só que fácil, e agora a terceira pérola. Então, eu insiro a agulha, passo pelo fiozinho de arremate, que fica muito mais fácil, e levo até o início do cordão. Feito isso, é importante que você faça um nozinho para que essa pérola ela não fique se movimentando ao longo do cordão. Então, eu faço um nozinho bem rente à última pérola. Bom, agora é só passar essas 3 pérolas para esta parte aqui, que é o término do cordão. Vejam só que eu já passei as 3 pérolas para o término do cordão. Então, aqui na pontinha, eu vou dar um nó para que essa pérola não caia. Então, venho aqui, ó, trago ele bem rente ao término do cordão, faço um nozinho, trago todas as outras pérolas e agora eu faço outro nozinho para que essas 3 pérolas aqui, elas também não caminhem ao longo do cordão. Então, eu trago e faço um nozinho bem rente à última pérola. Prontinho. E aqui nós temos o bojo finalizado. Agora, nós vamos fazer o cordão e passar aqui nessa parte inferior do bojo. Antes de você dar início ao cordão, que vai servir para passar na parte inferior dos bojos e amarrar nas costas, é necessário que você faça o segundo bojo seguindo o mesmo esquema de pontos e carreiras. Bom, para o cordão é muito simples. Eu teci aqui o total de 130 centímetros de corrente, tá? E aí, eu passei as 3 pérolas para o término do cordão, fiz o nozinho para que elas não se movimentem, trancei esse cordão passando pelos intervalos dos 2 pontinhos altos fechados juntos, passei 3 pérolas para essa parte aqui da junção dos 2 bojos, não há necessidade nesse caso de fazer o nozinho porque ela talvez precise se movimentar. E agora, eu vou passar este outro lado do cordão, que é o início, por entre os pontinhos e depois eu vou aplicar as 3 pérolas no final dele. Então, é bem simples, é só correntinha, não há dificuldade alguma de fazer esse cordão. Você pode tecer, inclusive, outro tipo de cordão, mas esse aqui da correntinha foi o que nós usamos, então, para fazer as alças. Então, eu passo aqui, ó, tá? Ajusto ele dessa forma. E agora, eu passo as 3 pérolas e faço o acabamento como eu fiz aqui anteriormente. E aqui vai uma sugestão de acabamento. Vejam só que eu tenho a cola adesiva instantâneo da Círculo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui um pedacinho do fio, vou deixar uma pontinha bem pequena, venho com a cola e passo um pinguinho. Dessa forma, o nozinho não desmancha. E agora é só aguardar secar. E aqui nós temos a peça finalizada. Lindo, não é mesmo? Então faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag Sempre Círculo. Um grande beijo e até a próxima!